Bom dia, pessoal. Vamos recomeçar então a fazer a ter aula, entre aspas. Vamos recomeçar então a ter aula. Vamos continuar então com as três leis de Newton. A última vez que eu postei para vocês alguma coisa, a gente falou sobre a primeira lei de Newton. Então hoje vai ser sobre a segunda lei de Newton, que é para ser das três a lei mais prática das três leis de Newton, aquela que traz uma fórmula de fato, para que a gente possa fazer alguns cálculos e interpretar algumas coisas diferentes. Mas a princípio a gente não vamos fazer uns cálculos tão complicados tão de cara assim. Vamos começar um pouquinho mais de leve. Na próxima aula a gente vai ver alguns tipos de força, que existem vários tipos, vocês já devem ter percebido na vida de vocês diferentes tipos de força. Algumas mais comuns, tipo a força magnética, que é aquela do ímã da geladeira, ou força de motor de um carro, que todo mundo já deve ter visto acontecer, que leva o carro para frente, ou a força que tu faz para erguer alguma coisa, ou a força que alguma coisa cai contra o chão. Esses são os tipos mais comuns de força. A gente vai ver como usar eles, como aplicar eles na próxima aula, como eles são descritos, e daí, a partir disso, é que a gente vai ver alguns exercícios mais complicados. Nessa semana eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês também, mas vocês, uma não, duas. Só que vocês vão fazer só a primeira, os primeiros 10 exercícios ali, que eles são mais simples. Eu vou mostrar um hoje como faço, mais ou menos, quase todos os que tem nesses primeiros 10 exercícios dessa lista que eu vou enviar para vocês funcionam do mesmo jeito. Então, vamos começar para a gente ter, para vocês não perderem muito tempo e tal. Essa aula para ser talvez seja um pouquinho mais curtinha, porque a gente discute um pouquinho menos, porque ela é mais prática mesmo. Não tem muito para onde ir, não. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só alterar essa bagaça. Sair. Share screen. Então, como eu falei, a aula hoje é sobre a segunda lei de Newton. Tem uns efeitos diferentes nesses slides, aí umas frescurinhas a mais, mas nada demais, assim. Só algumas informações úteis. Vocês têm no livro de vocês, na página 131, uma parte mais teórica sobre a segunda lei de Newton, muito parecido com o que eu vou comentar hoje na aula. E vocês têm também, na página 132, dois exercícios resolvidos, se eu não me engano. Acho que são dois exercícios resolvidos. Nessa página 132, ele identifica a força resultante, que a gente vai dizer como um F e um R pequenininho. Ele escreve como um R maiúsculo. Então, só para esclarecer essa diferença, para que vocês não se assustem com o que está escrito. E não esqueçam de responder as questões online até na próxima segunda ou quarta-feira da semana que vem. Tá? Só lembrando que hoje é dia 8 de junho, e daí vocês têm até dia, sei lá, 16, 17 de junho para responder. Eu falando a data, vocês não têm escapatória. Essa vai ser a primeira questão. Eu vou comentar, vocês vão perceber que eu vou dar meio que a resposta dela durante a aula, então vocês já podem, quem assistir, já pode já pode ir se baseando para dar a sua própria resposta. Então a primeira pergunta é: suponha que uma pessoa arremesse uma bola de borracha em uma bola de ferro de tamanhos iguais, colocando em ambas as duas bolas, em ambas bolas a mesma força. Qual delas, em sua opinião, iria ter maior aceleração e por quê? Qual delas possui maior inércia e qual delas possui maior massa? A segunda questão é: qual a relação, se existir, entre a força que age sobre um corpo e sobre um objeto e o sentido no qual esse objeto está se movendo? Então, vocês têm que ir nas duas, vocês não podem deixar muito por cima, né? Tem que dar uma explicadinha, porque a vida não é sentar no pudim, não é moleza. A gente vai começar então a aula de hoje vendo um vídeo que vocês já viram. Eu acho que eu já mostrei para vocês já no primeiro trimestre, provavelmente na aula sobre aceleração, a aceleração negativa. O que eu quero que vocês prestem atenção e pensem nesse vídeo aqui é sobre o processo, na verdade, não da aceleração, mas sim a força que o motor está fazendo. Percebam que o carro está indo para frente
mas como ele está freando, essa força de freio, força de fazer o carro parar, é no sentido contrário do movimento, é para trás. O carro está indo para frente, só que a força é para trás. Acho que está um pouco já relacionado com a pergunta que, pergunta 2 que tem ali. Então, o carro se move para frente e a força é feita para trás. Qual é a relação que existe entre as duas coisas? Percebam que quem define o movimento do carro é a velocidade dele, não a força. Porque a força é feita para o carro parar, diminuir essa velocidade. Enquanto que a velocidade dele está sendo para frente, a aceleração dele está sendo para trás, uma aceleração negativa. Força está sendo para trás. Então, esse é um bom exemplo aqui de movimento num sentido e a força sendo feita em outro sentido. Então, a pergunta que mexe na aula de hoje, pergunta foco da aula hoje é por que os corpos, por que as coisas, de uma forma geral, se mexem? Normalmente, as coisas se mexem, normalmente, não é sempre, as coisas se mexem porque tem alguma força agindo sobre elas e, em alguns casos, elas se mexem porque não tem uma força agindo sobre elas. E daí entra no caso da primeira lei de Newton, que é movimento com velocidade constante. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, e eu peguei exemplos um pouquinho mais antigos, mas que eles valem muito porque são historicamente importantes. O primeiro deles, esse aqui é um dos últimos lançamentos das naves espaciais feitas pela NASA. Hoje em dia a gente usa o SpaceX para viajar para o espaço, que é do Elon Musk. Tem mais umas outras duas empresas que fazem viagens espaciais, que é a Virgin, uma que eu lembro, e tem mais uma russa que eu não lembro o nome. Mas são as três empresas que fazem lançamentos espaciais. Daí as pessoas normalmente resumem lançamento espacial simplesmente ao fato de levar pessoas para o espaço, mas tipo satélites precisa de naves assim, foguetes assim, satélites precisam, qualquer coisa que tu queira fazer tipo de observação de desmatamento, por exemplo, tu precisa enviar satélites para cima. Uma coisa que eu quero que vocês percebam aqui, ó, pessoal, que ele não parece, ele parece que não está andando em linha reta. Ele parece que está meio inclinado, assim, subindo meio de lado. Por que que isso acontece? Tem algumas forças agindo nesse corpo. Primeira força que a gente pode ter certeza que está agindo é a força que o foguete está fazendo para subir. E essa força tem que ser absurda, é muito grande. Ele precisa de muita velocidade para sair da Terra. Então, a força que ele faz é bastante grande, certo? Aí a gente tem a outra força que é bastante comum, pelo simples fato de ele estar na Terra, a gente tem a força da gravidade que aponta para baixo. Mas ela não aponta para baixo de verdade, ela aponta para o centro da Terra. E isso é uma das provas para quem acredita que a Terra é plana, tá? Se alguém ainda tem essa loucura no corpo. Para quem acredita que a Terra é plana, é isso aqui, o fato dele não estar andando em linha reta, mas sim inclinadinho, assim. Isso aqui é uma das provas do que a Terra é redonda, porque a força da gravidade ela não aponta para baixo, ela aponta para o centro da Terra. Só que normalmente a gente diz que ela aponta para baixo porque é mais fácil, porque a gente não considera a Terra toda no estudo de alguns casos específicos. Nesse caso do foguete, a gente consegue perceber, porque ele está tentando sair da Terra, a gente consegue perceber que essa força ela é apontando para o centro da Terra e não simplesmente para baixo. O que faz com que ele tenha esse movimento inclinado, porque como a Terra é redonda, ela vai apontando para baixo em diferentes locais aqui, forçando esse movimento inclinado do foguete. Então, isso é bem legal e uma coisa que vocês podem notar aqui, ó, tudo isso aqui, essa parte vermelha, essa parte branca e tem uma outra parte branca dessas do outro lado, tudo isso ali é combustível, o cara sair para o foguete largar fora da Terra. Aí a gente vai ver conforme ele vai saindo, ele vai largando esses pedaços. Ó. É muito foda, tá? Eu acho isso muito foda. O cara precisa. E percebam que ele está cada vez mais inclinado, né? Não anda em linha reta e a gente vai notando essa inclinação. Vamos ver se tem mais para frente ele soltando. Ó, ali está um deles soltos. E o negócio vai se despedaçando na atmosfera, tá? Porque esses pedaços eles são atraídos de volta para a Terra pela força da gravidade.
e eles vão se despedaçando quando vão entrando de volta na Terra pelo contato com o ar, eles pegam fogo, enfim, por causa do atrito com o ar na atmosfera. Então, aqui eles soltando esses foguetes, e aqui é o paraquedas que a parte maior usa para cair, e ela cai normalmente no oceano, porque a parte maior, aquela parte vermelha, ela não se despedaça. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, e esse é um vídeo muito foda, apesar de ser meio merda, assim. E por que que ele é meio merda? Ele é meio merda porque ele foi feito em 1969, na Lua. Então ele não tem como ser um baita vídeo. Uma coisa que as pessoas dizem para tentar apontar que o homem não foi para a Lua é que tinha quem é que estava gravando o cara do lado de fora mostrando que o cara saiu da nave, saiu na Lua. Então, pessoal, normalmente a gente usa, vocês têm um negócio que chama pau de selfie, né? Que tu segura a câmera mais longe para mostrar o que tu está fazendo. Basicamente, essa nave tinha uma câmera instalada do lado de fora dela, assim como se fosse uma câmera de segurança. E daí filmou o cara descendo, sem o cara precisar descer primeiro e instalar a câmera. Ela já saiu da Terra instalada na nave do lado de fora. E o que que esse cara vai fazer? Ele vai fazer um experimento que Galileu fez. Galileu foi uma das primeiras pessoas a tentar demonstrar a aceleração da gravidade em 1670, 1660. Ele vai fazer um experimento que Galileu fez, que é largar um martelo e uma pena no chão. Ele vai fazer isso na Lua. Por que que ele vai fazer isso na Lua? Porque na Lua não tem ar, por isso não dá para respirar lá. Na Lua não tem ar. E não tendo ar, não tem força de resistência do ar. O que que vai acontecer? Como só tem uma força agindo, que é a força da gravidade da Lua, essas duas coisas, tanto o martelo quanto a pena, vão ser puxados da mesma forma para baixo, porque a única força que está agindo neles, só tem uma força agindo neles, que é a força da gravidade da Lua, a partir do momento que o cara solta. Então, na mão direita dele, ele está explicando isso, na mão direita dele tem um martelo e na mão esquerda dele tem uma pena. Vocês vão notar que isso aí, os dois objetos, eles demoram um pouco para cair, porque a força da gravidade da Lua é um pouquinho menor que a força da gravidade da Terra. Acaba que isso, né, como a força da gravidade da Lua é menor, acaba que leva um pouquinho mais de tempo. Ainda assim, vocês podem notar que os dois, ó, quando ele solta, os dois caem ao mesmo tempo. Por quê? Porque não tem resistência do ar. Então, tanto a pena quanto o martelo batem ao mesmo tempo no chão. Aqui na Terra, o que faz com que uma folha de papel ou uma pena demorem mais do que um objeto que parece mais pesado para cair no chão é por causa do formato, a forma desse papel e a força da resistência do ar, que ela age de uma forma diferente que a gente vai ver na próxima aula. Antes de eu dar a pausa nesse vídeo para começar o outro, porque no YouTube só pode 15 minutos, vou mostrar para vocês, então, essa aqui é a forma da segunda lei de Newton, como é que a fórmula da segunda lei de Newton, ela é descrita com essa equação, que quer dizer, FR é de força resultante. O que é a força resultante? Todas as forças que agem num corpo. Somando todas elas, a gente vai ter que essa força resultado, o resultado dessa soma é igual à massa do corpo vezes a aceleração que ele vai ter. A gente discutiu na última aula que quando ele tem essa aceleração igual a zero, a gente tem uma força resultante igual a zero, e isso recai na primeira lei de Newton. Na segunda lei de Newton, essa aceleração ela pode ser positiva ou negativa, mas não pode ser zero. Que zero é a primeira lei de Newton, a gente vai ver um vídeo depois apresentando quando é zero, quase zero, essa força resultante. Até daqui a pouco.